E aí galera, beleza ou não? Beleza. Vou fazer o vídeo da semana aqui em casa. Essa semana eu fui até a fronteira da França com a Suíça e a Itália. Eu não cheguei perto da divisa com a Itália, mas da Suíça foi mesmo bem perto. E foi uma viagem bem legal no que diz respeito ao cenário, à natureza, ao relevo. Foi bem bacana, né? Um lugar lindíssimo, vi montanhas cobertas de gelo e tudo mais, neve, né? Pelo outro lado, foi uma viagem com mais um ensinamento, um ensinamento que veio a duras penas, né? Eu cometi um erro durante o trajeto. Eu vou tentar explicar para vocês da forma mais sucinta e superficial possível, mas eu tenho que explicar alguma coisa, senão não faz sentido, tá bem? Nós temos as regulamentações para os condutores de pesados, né? São leis que nos obrigam a conduzir e descansar por um determinado período. Então, muito bem, uma das leis durante um turno de condução e outro, deve haver uma folga de no mínimo 9 horas. No mínimo 9 horas. Ou seja, eu abro o turno, tenho 4 horas e meia para conduzir, depois mais 4 horas e meia. Entre esses dois turnos tem de haver um descanso de 45 minutos. E quando eu completo esse turno de 9 horas, obrigatoriamente eu tenho que ter um descanso de 9 horas, no mínimo. Sendo que 2 vezes por semana eu posso fazer um turno de 10 horas, tá bem? 9 mais uma. Mesmo assim, tem de haver um descanso de 45 minutos entre o término do segundo turno para a hora extra, para a 10ª hora, tá bom? Isso da forma que eu expliquei, é bem sucinta, bem superficial, tá bom? Mas a regra é essa, tá bem? A lei é essa. Outra coisa importante a mencionar é que nós temos a hora semanal e a hora bissemanal, ou quinzenal. O que significa isso? Significa que no total de 15 dias ou 2 semanas, o máximo de horas que a gente pode conduzir é 90. 90 horas é o nosso limite de condução. Seja com uma 10ª hora, seja como for. Muito raramente a gente conduz 30 horas numa semana e 60 na outra, ou 20 numa semana e 70 na outra. É muito raro. Normalmente são 40 horas numa semana e 50 na outra. E assim a gente vai girando. Esse é o normal. Bom, no domingo que eu arranquei da semana passada do parque, eu tinha 85 horas e 40, 85 e 50, quase 86 horas. Eu sei que eu tinha 4 horas e alguns minutos para conduzir, para completar a minha bissemanal. E eu tinha que fazer um descanso de 45 horas. E esse descanso terminaria em torno das 15h30 para as 16 horas. Bem, depois que o gestor me deu o local de entrega e a viagem, a duração da viagem em horas de condução, eu fiz a minha programação e me certifiquei que se eu saísse daqui no domingo às 18h30, eu chegaria no cliente com no mínimo 9 horas de folga para poder fazer um descanso antes de atender o primeiro cliente. Mas eu estava crente que no domingo à meia-noite o meu horário semanal seria zerado, eu começaria uma outra semana e, portanto, poderia conduzir mais 9 horas. E aí que houve o meu erro. Tá? E esse erro foi o que gerou um atraso da entrega do cliente. Eu saí do parque às 16h30 e cheguei no meu primeiro descanso às 10h40, aproximadamente, com a minha hora bissemanal a 89h50. Isso tudo já estava planejado, estava tudo certo. Eu havia dormido muito pouco durante o dia de domingo, portanto, eu não estava cansado, mas eu estava com sono.
Mesmo assim, eu coloquei o relógio para despertar à meia-noite, horário do tacógrafo, 1h da manhã, horário da Espanha, porque há uma diferença de 1 hora entre Portugal e alguns países da União Europeia. Aliás, entre os países que eu faço as entregas. Então, quando a gente sai de Portugal, existe essa diferença de 1 hora no tacógrafo, né? A gente olha para o tacógrafo, ele diz lá meia-noite, mas no país que a gente está já é 1 da manhã. Bom, quando deu 1 da manhã e que eu fiz a minha navegação, o restante da navegação, eu vi que eu chegaria no cliente muito cedo, mesmo fazendo no outro dia uma pausa de 11 horas, que é obrigatória também por semana. Então eu pensei, bom, eu vou dormir mais um pouco, eu vou dormir mais 2 horas, e ao invés de sair daqui à meia-noite, eu vou sair às 2 da manhã, horário do tacógrafo. Aliás, não, só um pouquinho. Passou um trator aqui na frente. Eu coloquei o relógio para mais 1 hora, e aí eu acordei e coloquei para mais 1 hora de novo. Então, de fato, eu saí com 2 horas depois do horário que supostamente eu deveria. E tudo bem, eu continuei. Fui até Vitória, uma cidade que faz parte da província de Burgos, na Espanha, onde a gente costuma abastecer o caminhão com gasóleo. E normalmente quando a gente chega lá, a quantidade de gasóleo que a gente tem que pôr é muito grande. E aí a gente aproveita para fazer uma pausa de 45 minutos. E por que a gente faz isso? Primeiro, porque cada vez que a gente faz uma pausa de 45 minutos e ainda tem mais do que 4 horas e meia para conduzir, o tacógrafo fica cheio, fica com 4 horas e meia. E isso é muito bom para nós. Principalmente naquela região onde não há muitos parques. Naquela região em si há muitos parques. Mas é complicado, você conduz 1h30 e já vai parar o caminhão, isso não é legal. Não é legal você dar continuidade no trabalho, dar fluência, 3 horas e meia, 4 horas de condução, o trabalho rende. Só que depois, com 3 horas de condução, 3 horas e meia, a gente chega no País Basco, onde realmente ali há poucos parques. E os parques que há são parques pequenos. Então a gente tem que ter o tacógrafo cheio de horas para poder passar essa região do País Basco, cruzar a fronteira com a França e parar lá no retão de Bordeaux, como é chamado a rodovia A63, porque lá há muitos parques. Só que quando eu cheguei em Vitória, que eu terminei de abastecer o caminhão e que eu fui arrancar, eu olhei no tacógrafo e vi que eu só tinha 3 horas. E isso chamou minha atenção. Falei, 3 horas? Por quê? É para ter 4 horas e meia. Afinal de contas, a bissemanal acabou de virar e zerou a minha hora. Mas infelizmente ela zera a hora da semana, mas não zera o turno. E eu já tinha conduzido por 4 horas e meia. Então, aliás, eu já tinha conduzido por 7 horas até chegar lá. Então eu tinha mais 2 horas do turno, de 9 horas, e mais 1 hora das 10 horas. Ou seja, só tinha 3 horas. E isso me deu calafrios, arrepios, porque eu sabia que eu já não ia mais chegar no cliente no horário. Por quê? Mas o período de condução é o mesmo. Só que eu tive que meter uma pausa de 9 horas no meio. E aí é que veio o problema, né? Eu chegaria lá na porta do cliente e não ia ter tempo de atendê-lo. O caminhão não pode sair do lugar, ou seja, eu chegaria lá e ficaria assim, de braços cruzados, por 9 horas. E infelizmente isso não é legal. Bom, dessa forma, eu continuei a conduzir.